Bom, vamos lá no nosso quarto vídeo, falar agora de processo de substituição de importação. Lembrando que nos vídeos anteriores, quando a gente tratou da agroexportação, nós falamos no sentido geral. Não detalhamos e não descemos a minúcias, mas as características centrais foram mencionadas, ok? Busquem informações, pesquisem para vocês complementarem o aprendizado de vocês. Fechado? Qualquer dúvida, manda uma perguntinha para a gente. Dentro do processo de substituição de importação, a gente está então na fase de 1930, tá? Chegamos aí no final da República Velha com a crise da atividade econômica brasileira, pautada na agroexportação, na cultura cafeeira, e a gente tem que dar solução para isso. Então, em 1930, a gente tem dentro do Brasil uma queda na demanda do café, consecutivamente cai a renda, queda no preço do café, ocorre uma reversão no fluxo de capital, em vez de entrar dinheiro, acaba saindo dinheiro, e crise na balança de pagamentos, porque a desvalorização da moeda brasileira encarece o produto internacional e eu recebo menos pelo que eu vendo e eu tenho que pagar mais pelo que eu compro. Então, balança de pagamentos de mal para pior, né? Em uma linguagem mais simplificada. Qual que seria a solução, então? Eu preciso deslocar o centro dinâmico da economia. Como assim, Cristiano? Centro dinâmico da economia é aquilo que faz a nossa economia girar, a economia funcionar. Naquela época era o setor primário, a agroexportação. Então, qual que seria o novo centro dinâmico? Já que o mercado externo, o setor externo, a venda para fora era que gerava emprego, gerava renda, gerava riqueza, eu preciso agora ter produção interna, é ter consumo interno, é ter mercado interno. Então eu vou deslocar um foco da atividade econômica voltada para fora, agora tentando transformar esse foco numa economia voltada para dentro, para o próprio umbigo, para o mercado interno, para a criação de indústria aqui dentro do país. Aí a gente tentaria desenvolver a nossa indústria, gerando a manutenção da produção nacional. Como então fazer isso? O governo adota política heterodoxa, que seria aquela diferente, utilizando estratégias não tão comuns, vamos dizer assim. Né? Estratégias diferenciadas, como a política de defesa do preço do café, estocagem, desvalorização cambial, para tentar manter a atividade econômica. A gente tentou não, foi adotada uma política de manutenção de renda e tentativa de deslocamento do centro dinâmico da economia. Como que eu faço esse deslocamento centro dinâmico? Eu tento estimular a criação de indústrias aqui dentro. Se os produtos eram comprados lá fora, a gente tem dificuldade para comprar lá fora em razão das crises externas, o que eu faço? Vamos tentar produzir aqui dentro. Vamos aproveitar as indústrias que já existem aqui, vamos tentar estimulá-las, criar outras para que possa fornecer produtos no mercado interno e essa produção interna gerar uma atividade econômica satisfatória. Em razão também dessa questão da pouca venda, consecutivamente pouca entrada de recursos no Brasil, o governo teve que fazer contingenciamento aí na utilização dessas divisas que entravam. Os recursos externos que entravam no país eram regulados pelo governo. A gente visualiza que esses recursos eram destinados à tentativa do processo de industrialização, pagamento de compromissos externos com a aquisição de bens que seriam essenciais para o processo da nossa indústria. Colega, deixa eu fazer um desabafo com você aqui. A nossa indústria, de acordo com alguns autores, surgiu através da compra de máquinas e equipamentos obsoletos dos outros países. Então a gente já tem um processo de industrialização não tão adequado. Os outros países tinham máquinas e equipamentos mais desenvolvidos, aquilo que estava sucateado em razão da crise de 29, 1914, acaba sendo vendido para o Brasil. Então, temos essa questão também para pensar aí um pouquinho e refletir sobre isso também, tá? Fica essa dica aí para você pensar sobre essa questão. Com a desvalorização cambial e o preço importado ficando mais caro, o que você visualiza enquanto consumidor? Preço lá fora é caro demais, eu não tenho condição de comprar. Então, a visão estratégica é de que o produto fabricado aqui dentro, o produto nacional, se torne mais atraente, iniciando então aquela chamada fase de substituição, de processo de substituição de importação. Essa indústria nacional, então, ela acaba surgindo no Brasil em razão da proteção do governo a essa indústria frente aos concorrentes externos. Turma,
a proteção da indústria brasileira em relação à concorrência durou até a primeira, vamos falar, abertura comercial foi com a família portuguesa vindo para cá. A segunda foi em 1994. Então, de 1930 até 1994, a gente tem uma proteção à indústria. Não temos concorrentes. Então, as coisas que eram produzidas, tendo baixa qualidade aqui dentro, acabavam sendo consumidas pelos consumidores aqui dentro, pelos brasileiros. Não tínhamos desenvolvimento tecnológico, mesmo porque, tendo proteção, para que as indústrias iriam gastar recursos desenvolvendo produtos? Percebem? Olha a explicação do porquê que a gente pode ter algum atraso na atividade econômica, no sentido de desenvolvimento de setores industriais estratégicos, no sentido de tecnologia avançada, no tempo presente, pode ser fruto de uma proteção lá do passado. Pararam para pensar nisso? Reflita sobre isso aí um pouquinho. Pensa nisso aí. Desse ponto, o que a gente poderia imaginar? Olha, a indústria brasileira ela vai decorrer de um investimento na indústria nacional promovido pela proteção dada pelo governo. Eu vou proteger o mercado interno de concorrência, vamos instalar a indústria aqui, vamos atrair investidores para criar a indústria nacional. Então, essa capacidade de produção doméstica, ela vai utilizar aquilo que havia de indústrias já existentes no Brasil. Havia aproximadamente nessa fase de 1930, 13.400 indústrias, mais ou menos, já instaladas no Brasil, já criadas no Brasil. Aí você se pergunta, de onde é que veio essas indústrias? Vamos voltar na teoria do desenvolvimento industrial? Às vezes, essas indústrias possam ter surgido em decorrência de reversão ou de destino do recurso gerado pela exportação brasileira para a criação de indústrias. Por isso que temos duas teorias que mencionamos no vídeo anterior. Teoria da industrialização decorrente de choques externos e teoria da industrialização decorrente de utilização de recursos da exportação brasileira. E aí você para e pensa, nós temos então que produzir aqui dentro. Só que para produzir, criar indústrias, eu preciso de bens de capital, bens industriais, da atividade industrial. Então, olha para você ver, nós temos importação de maquinário, que na década dos anos 20 foi elevada no Brasil. Houve um esgotamento dessa capacidade ociosa, que poderia ser resolvido com a ampliação da indústria, promovido pelo crescimento interna de bens de produção. Então, para ter indústria, eu preciso ter bens de produção. Eu preciso estimular essa produção desses bens para criar as demais indústrias. Então, nesse sentido, o que a gente vai ter? Uma nova onda de importação de máquinas e equipamentos. Esse aumento na pauta de bens de produção, em detrimento dos de consumo, é que iria permitir, de certo modo, a criação de outras indústrias dentro do Brasil. Qual é a característica, ou quais são as características desse processo de substituição de importação que os autores trazem para a gente? Uma característica principal é que a industrialização ela foi fechada. Que essa indústria fechada é que responde pelos desequilíbrios externos em certas etapas, vamos dizer assim. Essa industrialização fechada, ela quer dizer que era voltada para dentro, visava atender o mercado interno e não o mercado externo, como era na agroexportação. Vai depender de medidas protetivas do governo contra a concorrência externa. E a gente sabe que o governo acabou protegendo a indústria, como a gente mencionou, 1994, com Collor, é que houve a abertura comercial e muitas indústrias quebraram no Brasil em razão dessa abertura comercial que foi feita lá nessa época. Tá? Dentro também dessa característica do processo de industrialização, o governo, para tentar fazer medidas ou contrapor a crise cambial, que acabava afetando a compra de produtos para o Brasil, importação de produtos, o governo adotou medidas que protegeram a indústria nacional pré-existente. E aí fez com que houvesse um aumento aí da capacidade competitiva e da rentabilidade dos produtos domésticos que eram fabricados aqui dentro. Isso faz com que o estímulo gerado de maneira artificial gere nova onda de investimento nos setores substitutivos de importação, para fazer com que haja a produção interna. Obviamente, vai haver novos estrangulamentos em função do crescimento das demandas.
esse aumento de importação de máquinas, equipamentos, matérias-primas é que representa, de certa forma, esses novos estrangulamentos. Para ficar um pouquinho mais claro, eu tenho a indústria de bens de consumo não durável, bens de consumo durável, bens intermediários, bens de capital. E aí o que acontece? Para ter a indústria de bens de consumo não durável, eu preciso ter máquina e equipamento. Então, adquiro máquina e equipamento e estabeleço alguns setores dessa indústria. E foi feito por etapas, não foi feito todas as indústrias de uma forma única, não, tá? De forma conjunta, não. Então, eu crio essa indústria de bens de consumo não duráveis, aí eu vou ter a necessidade de demanda de bens de capital para a produção de produtos chamados de duráveis. Televisão, carro, etc. Então, isso é um novo singulamento. Aí vem o governo, tenta gerar estímulo, tenta gerar proteção para esse setor que está sendo criado, e aí gera demanda para outros setores, né? Bens intermediários ou outra forma de bens necessários para o desenvolvimento das novas indústrias, das novas demandas que surgiam. Então, geravam uma necessidade, já que eu não podia fazer tudo de forma conjunta, eu vou fazer uma industrialização por etapas. Essa é uma outra característica do processo de substituição de importação. Lembrando que essa crise que nós mencionamos agora há pouco decorre do fato de que a elevação das importações na compra de máquinas e equipamentos é mais rápido do que as exportações brasileiras. Isso gera novas crises e gera um ciclo recorrente dentro da atividade econômica, o que implica na necessidade, mais uma vez, de substituir a importação de produtos. Ressalta-se também que o motor dinâmico desse processo de substituição de importação, de acordo com alguns autores, é o estrangulamento externo recorrente relativo. Para cada nova fase de desenvolvimento da indústria, eu tenho um estrangulamento externo, eu tenho uma dificuldade. Então, eu tenho que tentar estimular a industrialização para superar a demanda e conseguir fazer o abastecimento do mercado interno. Lembrando que a demanda por produtos de outros setores que não estavam sendo desenvolvidos no Brasil, industrializados, acabava sendo atendido pela importação. Então, a gente tem essa dualidade aí de eu estou desenvolvendo um setor, mas tem produtos que é de outro setor industrial, eu estou desenvolvendo bens não duráveis, mas eu preciso de bens duráveis. Gera estrangulamento de produtos de outros setores. Essa é uma outra característica que a gente teve também do processo de substituição de importação. E essa dificuldade em comprar os produtos de outro setor leva às novas ondas de investimento e essa pauta de importação acaba ditando os setores de investimento da atividade econômica. Na composição desse cenário industrial, a gente teria lá os bens de consumo não duráveis. Primeiro foram desenvolvidos, na sequência ou consecutivamente, reduzindo o investimento em bens de consumo não duráveis quando eles já estavam praticamente estabelecidos, eu reduzo o estímulo aos bens não duráveis e aumento o estímulo para os bens de consumo duráveis. Quando ele começa a se estabilizar, eu vou reduzindo gradativamente o estímulo dado para os bens de consumo duráveis e passo a estimular os bens intermediários. Quando esse setor está relativamente estabelecido, eu vou reduzindo os benefícios dados a ele, o estímulo dado a ele, e passo a aumentar os benefícios ou os estímulos dados ao setor de bens de capital, que é máquinas e equipamentos. Então, essa foi a forma gradativa do processo de substituição de importação adotado no Brasil. Vamos lá para o nosso segundo vídeo?